Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui vamos fazer um breve comparativo entre o sistema operacional Windows versus o sistema operacional Windows, dois sistemas operacionais que a gente vem trabalhando nos conteúdos exclusivos para membros aqui do canal. Mais informações aqui na descrição do vídeo, é baratinho e vale a pena o investimento, sem contar que você vai estar nos apoiando. Beleza? E no final, aqui do nosso vídeo de hoje, vamos responder algumas boas questões referente aos dois sistemas, né? Linux e Windows. Vamos então fazer um comparativo. Logo de cara, quando a gente fala de Windows, a gente entende que ele é um software proprietário. O que isso significa? Que você deve pagar uma licença, né, fazer o pagamento de uso para utilizar o sistema operacional da Microsoft. E além disso, ele é código-fonte fechado, tá? Ou seja, somente a equipe de desenvolvimento da Microsoft pode fazer as alterações e benfeitorias no sistema operacional, tá? Então, código-fonte fechado e ele é um software proprietário. Quando a gente traz o Linux, né, a gente já vê de cara que ele é um software livre, ou seja, qualquer programador que tenha curiosidade, que tenha conhecimentos da área de desenvolvimento de sistemas, pode sim baixar o código-fonte do Linux e alterá-lo para uso pessoal ou ainda para colaborar com a comunidade, né? A gente tem visto isso nos nossos conteúdos por aqui, né? Contribuindo para a evolução das próximas versões das distribuições do Linux. Lembrando que o Linux ele não tem versões, né, do próprio Linux. O Linux ele é um kernel que ele é embutido num pacote das distribuições. E aí existem várias distribuições, nós vimos isso na nossa aula passada, para quem está seguindo aqui a nossa playlist. Certinho? Beleza? Porém, ambos, né, são preemptivos. O que é esse termo preemptivo? Ambos controlam o uso do processador, então tanto o Windows como o Linux gerencia o processador e faz as interrupções, né, nos processos, caso algum outro processo mais prioritário, né, ele entre na lista, entre na fila de execução. Então, preemptivo é como se fosse, vocês anotem aí como sendo um processo de interrupção do processador toda vez que entra um outro processo mais prioritário, justamente porque os dois sistemas operacionais trabalham com múltiplos programas, tá? Que a gente chama de multitarefa, ou seja, tem vários programas e tarefas executando simultaneamente. Então, toda vez que entra um processo que é mais prioritário, ele interrompe o processador, que a gente chama de preempção, faz uma interrupção ali do que o processador estava fazendo e coloca aquele processo prioritário para ser executado. Então, ambos têm essa característica, tá? Os dois são preemptivos. Beleza? Que mais? Ambos são multiplataforma, ou seja, os dois são preparados, foram desenvolvidos, são atualizados, né, para serem instalados e executados em diversas arquiteturas de computador. Então, ambos funcionam em PCs de diversas fabricantes, de diversas marcas, notebooks, né? Então, essa é uma característica dos dois. O que é diferente do macOS, por exemplo. Tá? O macOS da Apple ele não roda em qualquer tipo de plataforma, somente nas máquinas que ele desenvolve, da arquitetura da Apple. Tá? Mas aqui no caso do Windows e do Linux, ambos são multiplataforma, porque são desenvolvidos para rodar em vários e qualquer tipo de dispositivo. Né? Ambos são multiusuário, ou seja, permite acesso simultâneo de múltiplos usuários ao mesmo computador. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes confundem multiusuário com multisessão. Então, multiusuário é que eles permitem um acesso meio que remoto, tá, de longa distância, à máquina, ao sistema operacional Windows e ao sistema operacional Linux, por meio de uma conexão aqui que a gente define como Telnet ou SSH. Então, dessa forma, aí basta o usuário ter um terminal simples, né? Um terminal conectado à internet, que chama de terminal burro, e se conectar ao computador. Né? Então, chama de multiusuário essa possibilidade de ele atuar como se fosse um servidor, né? Oferecendo ali um serviço para vários usuários ao mesmo tempo. O que difere de multisessão, como eu falei. Tá? É possível que vários usuários abram uma sessão dentro do sistema operacional Windows e dentro dos sistemas operacionais Linux, tá? Das suas distribuições. E aí essa questão de sessão permite que vários usuários possam então fazer login, né, na mesma máquina, porém alterando entre as sessões. Então perceba que nesse caso aqui, nesse segundo caso, são aqueles perfis que você cria dentro do sistema operacional. Eu acho que seria melhor você definir dessa maneira. São aqueles perfis
Tá? Você cria um perfil para você, você cria um outro perfil para o seu irmão, né? Para o seu pai, para a sua mãe. Então ali cada um entra no seu perfil. Isso sim é multisseção e ambos os sistemas operacionais oferecem isso. Diferente de multiusuário, tá? Que é aquele acesso remoto, né? Estabelecendo aqui uma conexão, tá? Para poder fazer o acesso ao sistema operacional. Então tome nota disso para não confundir. Que mais? Então os 4 multis aqui, né? Multiplataforma, multisseção, multitarefa e multiusuário. Então anotem para vocês não confundirem, tá? Essas definições aqui dos multis de ambos os sistemas operacionais. E aí, justamente por ser multitarefa, múltiplos programas e processos rodando ao mesmo tempo, a gente considera que os dois são preemptivos, fazem a interrupção do processador, priorizando aqueles processos mais críticos e prioritários, tá? Só para a gente lembrar disso. Com relação à arquitetura, ambos os SOs podem ser disponibilizados, desenvolvidos em versões de arquitetura de 32 bits ou 64 bits. A gente sabe que o mais atual, mais recente, né, é o 64 bits. E qual é a diferença entre uma arquitetura, um computador 32 bits e 64 bits? Tome nota. A diferença é em relação à quantidade de dados que ele pode processar. Tá? A quantidade de dados que ele pode processar. Na arquitetura de 32 bits, ele suporta no máximo 4 GB de memória RAM. Por mais que você coloque 8, né? Então não importa se você colocar 8, 12, 16 GB de RAM, o sistema operacional Windows ou Linux, que é de 32 bits, tem essa arquitetura de 32 bits, tá? Ele só vai conseguir utilizar 4 GB de memória RAM, tá? Para ambos os sistemas. Aqui no caso ele se refere ao Windows, mas serve para os dois. Já quando se trata de uma arquitetura de 64 bits, ele promete suportar até 16 milhões de terabytes. Então ele já está preparado aí para uma grande quantidade de dados. E aí normalmente esse tipo de endereçamento virtual, né, ele é calculado em binário. Então é sempre 2 elevado à quantidade de bits que ele vai disponibilizar para as páginas, para o endereçamento das páginas virtuais no computador. Vale lembrar que os softwares, né, de 32 bits podem rodar em um sistema operacional de 64 bits. Você já deve ter passado por isso. Talvez, né, se você utiliza bastante computador, você vai baixar um software, um programa, às vezes ele é de 32 bits, ele é voltado para um sistema operacional de 32 bits, desse tipo de arquitetura, porém ele pode rodar sim em um SO de 64 bits. Tá? Porém, o contrário não é possível. Se você pegar um software que foi desenvolvido com uma arquitetura de 64 bits e tentar rodar ele num sistema operacional de 32 bits, aí ele não dá certo. Ok? Então, feitas essas observações, vamos seguir aqui adiante. Sistema de arquivos, né? No Windows, o sistema de arquivos padrão, digamos assim, é o NTFS, né? Tem aquele FAT32, né? Alguns sistemas de arquivos mais antigos, mas quando se trata do padrão é esse aqui, tá? NTFS, sistema de arquivos padrão, usado nas versões mais modernas do Windows, oferecendo suporte, permissões de arquivos, né? Pasta, compressão de dados, criptografia, né? Cotas de disco, transações, registro das mudanças, né? Tudo isso ele prevê, ele organiza, tá? Dentro do sistema operacional Windows. Já no Linux, né? Aqui o sistema de arquivo é o ext4, né? Ele é amplamente considerado o sistema de arquivo padrão, né? Já no mundo Linux, tá? Das distribuições Linux. Isso visando as distribuições mais modernas. Claro que tem outras versões anteriores a esse aqui. Mas a gente está falando aqui do padrão, do que normalmente cai nas provas de concurso. Anotada? Beleza? Vamos então para as nossas questões de concurso. O principal propósito de um sistema operacional consiste em promover um uso mais eficiente do hardware. Assinale a alternativa que traz a principal diferença entre os sistemas operacionais Linux e Windows. Alternativa A. Enquanto o Linux possui diferentes versões, existe apenas uma versão do Windows. Alternativa B. O Windows pode rodar em um processador Intel, ao contrário do Linux. Alternativa C. Linux é um sistema proprietário, ao contrário do Windows. Alternativa D. Qualquer programador pode reprogramar o código do Linux, o que não é permitido no Windows. E alternativa E. O Windows pode rodar em computadores e smartphones, ao passo que o Linux só roda apenas em smartphones. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, alternativa D, né? Ficou fácil. Qualquer programador pode sim reprogramar, ter acesso ao código-fonte, porque ele é um software livre, open source, né? Código aberto. E já no Windows não é possível, né?
Já as outras alternativas tem aqui sempre que um ponto crítico. Linux é sistema proprietário. Não, né? É o Windows. O Windows pode rodar com o processador Intel? Pode, mas o Linux também, né? Enquanto o Linux possui diferentes versões, ele possui diferentes distribuições, tá? Versões aí no caso é o Windows. Então, muito cuidado com isso. Linux possui diversas distribuições. E o Windows tem várias versões, né? E aqui o último Windows pode rodar em computadores e smartphones, né? Principalmente computadores. Smartphones foi lançado um tempo atrás, o Windows Phone, né? Infelizmente não deu certo, eu até gostava, mas não foi para frente, né? Ao passo que o Linux roda apenas smartphone, é isso aqui mais absurdo ainda, né? Beleza? Vamos para a próxima. No sistema operacional Windows, para se gerenciar o modo como os dados são gravados nos dispositivos de armazenamento, é utilizado o sistema de arquivos. Alternativa A, XFS. Alternativa B, NTFS. Alternativa C, LVM. Alternativa D, Riser FS. Ou alternativa E, XT4. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Alternativa B, né, NTFS, bem tranquilo também, bem fácil. O do Linux está aqui embaixo, então só a gente toma nota que não tem erro. Existem sistemas operacionais SO de 32 bits e também de 64 bits. Assinale a alternativa que explica corretamente um SO de 64 bits. Alternativa A é um SO que suporta apenas 64 programas simultâneos. B, um SO que requer no mínimo 64 GB de RAM. Alternativa C é um SO otimizado para processadores de 64 núcleos. A alternativa D é um SO que utiliza instruções de 64 bits para processamento de dados. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, alternativa D, né? É um SO que utiliza instruções de 64 bits para processamento de dados. Tá? Então, cuidado para não confundir. Não tem a ver com 64 núcleos de processadores, nem 64 GB. A gente viu essa configuração, nem 64 programas simultâneos. Tá? Então, são as instruções, a quantidade de instruções. E no final a gente vai responder uma questão bem difícil, mas que eu dei uma dica no meio da aula, né, nessa aula de hoje, de como faz o cálculo. Tá? A gente vai fechar com ela daqui a pouquinho, referente a esse contexto aqui. Tá? Mais uma. A utilização, funcionamento simultâneo de vários programas por um único processador é chamado de alternativa A, multiprocessadores. Alternativa B, multitarefa. Alternativa C, sistema monolítico. Alternativa D, half duplex. Ou alternativa E, simplex. Né? O que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, alternativa B, multitarefa. Então, quando a gente diz que o sistema operacional ele é multitarefa, quer dizer que ele é multiprogramável, ou seja, múltiplos programas podem estar na memória ao mesmo tempo, na memória principal, né, que é a memória RAM. Então, o processador, aqui, ó, um único processador ele tem que dar conta de múltiplos programas, ou seja, de múltiplas tarefas, e é por isso que ele tem que ser preemptivo, né, interrompendo aqueles programas que estão ali meio que em stand-by e colocando outros mais prioritários. Ele faz todo esse escalonamento, chama de escalonamento, tá, do processador, dividindo o tempo do processador para dar atenção para os vários programas que estão abertos ao mesmo tempo. A gente tem uma aula específica aqui no canal, dentro da playlist de sistemas operacionais, que a gente fala dos tipos de escalonamento do processador. É bem legal, tá? Mas é bem técnico também. Mas vale a pena, se você gosta, te convido a conferir a nossa playlist de sistemas operacionais aqui no canal. Vamos para mais uma, que é a questão desafio de hoje, tá? Ela é opcional você fazer, porque eu não expliquei, mas eu dei algumas dicas ali no meio da aula, tá? Em um sistema operacional que implementa memória virtual por paginação, o tamanho do endereço virtual é de 64 bits, tá? Sendo que 10 destes bits são utilizados para identificar a página. Quantas páginas são implementadas nesse sistema? Alternativa A, 256. Alternativa B, 512. Alternativa C, 1024. Alternativa D, 2048. E aí, o que você marcaria nessa questão? Faz ideia de como chegar nesses valores? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, alternativa C, 1024. Tá? E aqui, para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar que o sistema de numeração, né,
que é utilizado no computador é o binário, que é 0 e 1. Então, são duas possibilidades. E aí ele destina aqui, ele fala, ó, sendo que 10 bits são utilizados para identificar a página. A página do que? Ó? A paginação da memória virtual. Então, ele destinou aqui 10 bits para a identificação dessa página da memória virtual. Então, se são 10, eu vou pegar 2, que é os 2 bits, que é 0 e 1, elevado a 10. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Ó. Para determinar o número de páginas implantadas nesse contexto que a gente está vendo aqui, podemos calcular quantas combinações diferentes de 10 bits existem, considerando que a gente está falando aqui também de sistema binário. Né? Então, o número de combinações de n bits dado é 2, que é os dois binários, 0 e 1, elevado a n, no caso aqui é 10. Então é 2 elevado a 10, portanto, o número de páginas é 1024. Tá? Aqui, ó, resultado de 2 elevado a 10. Inclusive, esse tipo de cálculo a gente tem e faz muito no sistema de numeração, que é um conteúdo que está dentro da playlist de arquitetura de computadores aqui do nosso canal. Lá a gente ensina a fazer as conversões de decimal para binário, binário para hexadecimal, enfim, assunto técnico também, mas eu quis trazer porque é referente a essa questão de bits, de memória, né? Então, só para vocês tomarem nota, caso por acaso caia alguma coisa nesse sentido, é difícil, eu sei, mas é bom a gente estar preparado, né, para um tipo de questão um pouco mais técnica como essa aqui. Beleza? Ok? Então, fechamos, né? Convido você a ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Lembrando que essa playlist aqui onde está esse vídeo é de conteúdos exclusivos. Vez ou outra eu publico um vídeo público, né? Até para mostrar um pouco do que a gente está vendo, né? E você pode fazer parte como membro, né? Pagamento mensal, bem baratinho para você ter acesso aos conteúdos exclusivos ou ainda também o pacote completo para ser parte do nosso plano Aluno Master, ter acesso aos slides, né, aos PDFs das nossas aulas, lista de exercícios, né, as apostilas. Quem faz parte do plano exclusivo Plus também tem acesso a uma sala de aula virtual onde eu vou colocando a sequência, né, dos conteúdos lá, bem bacana, tá? Mais informações aqui na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!